Olá, queridos, graça e paz. Graças a Deus, hoje, dia 222. Eu louvo a Deus pela sua vida mais uma vez, que todas as vezes que nós nos encontramos, você está aqui acompanhando, perseverando nessa leitura. E eu quero lhe pedir encarecidamente mais uma vez, pegue este link, divulgue aí nas suas redes sociais, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp, divulgue aí no seu Facebook, no seu Instagram. Vamos aí pulverizar a palavra de Deus para todos aqueles que necessitam. E vamos embora, que o tempo não nos espera. Agora olha só, querido, no capítulo 25 de 2 Reis, a Bíblia ela vai relatar, dentro dessa leitura, o reinado de Nabucodonosor sobre Jerusalém e todos os demais territórios. Olha só, isso aí já era profetizado. Se você agora puxar um pouquinho na memória das suas leituras anteriores, você vai lembrar que já vinha sido profetizado. Israel vai ser levado para o exílio. Israel vai ser escravizado. Então, agora chegou a época. Nabucodonosor vai ser essa pessoa que vai dominar sobre Israel a um tempo de exílio dentro dos territórios, o qual já havia sido profetizado por vários profetas que isso ia acontecer. Então, nesse capítulo começa a relatar o exílio e a destruição das cidades. E aí, em meio a tudo isso, olha só, a meio de tudo isso, eles começam a saquear as cidades, E em meio a esses saqueamentos que eles estão fazendo, e eles estão destruindo tudo, você vai perceber dentro da leitura que está também um templo muito valioso. Você já ouviu falar do Templo de Salomão? Foi nessa época aí que ele também foi destruído dentro desse exílio, dentro desse reinado de escravidão por Nabucodonosor. Ele manda destruir, não só destruir o templo, mas ele manda saquear todos os utensílios, todas as colunas de ouro, de prata. Eles levam tudo, eles fazem uma destruição total. Mas tudo isso porque o povo andou em desobediência a Deus e eles vinham sendo alertados, vinham sendo avisados pelos profetas. A gente lê em várias leituras o quanto Deus os tinha avisado a respeito desta destruição, né? Então chegou o grande dia. E aí eu vou ler agora com você o versículo 9 do capítulo 25 de 2 Reis, que diz assim, olha só: incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Então, imagine comigo, dentro dessa leitura, foi uma destruição total naquela época, foi uma destruição total. Tudo por causa de desobediência a Deus e aos seus profetas que vinham e alertavam sobre o que iria acontecer. Então, agora nós vamos passar para o livro de Abacuque, no capítulo 2, que faz parte também dessa leitura de hoje. E o livro de Abacuque, capítulo 2, ele vai nos falar sobre a resposta da oração que ele fez no capítulo 1. Uma leitura antes, o Abacuque já tinha feito uma oração a Deus. Ele estava falando da humilhação que o povo de Deus estava passando das mãos dos babilônios. Então aqui nesse capítulo, Deus responde a Abacuque, no capítulo 2, que nós estamos agora, e pede a ele: escreve tudo o que eu vou te falar. E olha, Deus, ele ora a Deus, e aí Deus responde a Abacuque, e ele disse: agora, Abacuque, escreve aí, tudo o que eu vou te falar, escreve. E tudo o que ele fala a Abacuque é o que vamos até nos dias de hoje, o que vemos, na verdade, até o dia de hoje, no coração do ser humano, quando ele ainda não conhece Jesus. Tudo que ele vai falar acontece. Foi há muitos anos atrás foi falado isso. Mas tudo que, vamos ler agora, depois aqui no versículo, mas tudo que ele falou a Abacuque naquela época, hoje o coração do ser humano, ele ainda tem esses vestígios daquilo que Deus falou com ele. Olha só, lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, ele escreve assim, ó: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Olha só como há uma diferença, tanto naquela época como nos dias de hoje. A diferença entre o justo e o ímpio. Tem uma diferença. Às vezes nós pensamos, não tem diferença. Tem. Para Deus tem uma diferença. Para quem serve a Deus e para quem não serve. Claro que Ele é um Deus misericordioso para todos. Mas naquela época, já estava dizendo aqui no livro de Abacuque que havia uma vaidade. Era envaidecido o coração do ser humano. Então imagine que isso não acabou até nos dias de hoje. Enquanto a gente não se rende a Deus, enquanto a gente não abre o nosso coração, enquanto a gente não entra com sinceridade diante de Deus, nós não perdemos esse envaidecimento que está nos nossos corações. Então,
ele já diz, escreve, Abacuque, o ser humano, o ímpio, ele anda assim, mas o justo viverá com plena fidelidade, com plena felicidade, com plena alegria, porque eles me servem. Era mais ou menos isso que ele queria dizer. E hoje, e aí nós vamos aqui encerrar o 2 Coríntios, no capítulo 11, onde o livro de 2 Coríntios está falando sobre a preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios. A gente começa a entender, quando nós começamos a ler a respeito agora do capítulo 11 de 2 Coríntios, que há uma preocupação, não só naquela época, mas uma preocupação também nos dias de hoje. Muitas coisas distraem o povo, muitas coisas tiram a nossa atenção, muitas coisas nos fazem desviar da fé. Se nós não andarmos atentos e não percebermos a sutileza, nós estamos sujeitos a desviar da fé. E naquela época Paulo estava preocupado, algo estava acontecendo ali no território de Coríntios que estavam querendo desviar os irmãos, talvez alguns já tinham se desviado, e aí Paulo estava muito preocupado, o que está acontecendo? Vocês ouviram o evangelho da minha própria boca falando para vocês, mas o que está acontecendo agora? Então, porque no meio do povo havia falas e outras traduções a respeito da pregação do evangelho. Tinha alguém que pregava outra coisa, que não era Jesus. Então, chegou ao ouvido de Paulo isso. Pessoas se titulando apóstolos. E pelo que percebemos, tinha também pessoas que se vangloriavam do que fizera acerca do evangelho, e por isso Paulo, ele relata tudo o que fez e passou pelo amor a Jesus e a pregação do evangelho. Então você vai perceber que ele vai detalhar, né, que ele sofreu naufrágio, que ele foi mordido por animais, que ele foi perseguido. Ele vai falar e vai relatar tudo isso porque tinha alguém, na verdade tinha um impostor ali no meio do povo de Coríntios que queria conduzir o povo para um outro caminho, que não era Jesus Cristo. Então queria se aproveitar dessa pregação de Jesus Cristo para incluir ali uma outra fala, um outro ensinamento, um outro evangelho que não era de Cristo. Então é aqui que nós entendemos o porquê Paulo estava escrevendo essa carta do capítulo 11 para o povo de Corinto, com essa preocupação com a fidelidade do povo de Corinto naquela época. Então, queridos, nós ficamos por aqui, mais um dia de leitura que eu e você vencemos. Estamos aqui nessa caminhada. Continue perseverando, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando graça, continue te dando sabedoria e abrindo seu entendimento. E não esqueça, publique, compartilhe e divulgue ao máximo esse link para que todos também tenham acesso à palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.